Eu te saúdo com a paz do Senhor. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a interdição do santuário dedicado a Lúcifer. O evento de inauguração aconteceria hoje, terça-feira, dia 13 de agosto. A decisão estabelece multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. Pedido da Prefeitura de Gravataí foi proferido em caráter de tutela de urgência. A Quarta Vara Civil, especializada em fazenda pública de Gravataí, decidiu interditar um santuário dedicado a Lúcifer, que seria inaugurado nesta terça-feira, dia 13. A liminar foi concedida após um pedido da Prefeitura do município na região metropolitana de Porto Alegre. O principal argumento apresentado pela Prefeitura foi a ausência de alvará de funcionamento, de plano de prevenção e combate a incêndios, que no caso é o PPCI, e de um CNPJ para o templo. Além disso, a administração municipal apontou que o pedido se deu também pela insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema. Vemos aqui uma questão para nós pensarmos. Eu quero muito saber da sua opinião. A prefeitura, aqui no caso, interditou, no caso não a prefeitura, a justiça, e a prefeitura aqui no caso alegou uma questão sobre a ausência de alvará de funcionamento. Logo mais eu vou continuar lendo aqui a matéria e você vai começar a entender melhor as questões do pró e do contra, quem é a favor, quem é contra, mediante a lei. A decisão foi proferida em caráter de tutela de urgência impedida a realização do evento de inauguração do templo e determina a interdição do local até que sejam cumpridas as regularizações administrativas necessárias. Então veja que aqui a lei começa já aqui a apertar o cerco para a questão ali do templo dedicado a Lúcifer. A decisão estabelece uma multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial, reforçando a necessidade de regularização antes que qualquer atividade possa ser realizada no espaço. De acordo com o fundador do santuário, o mestre Lucas de Bará da Rua, a defesa já entrou com recurso para reverter a decisão. Então, no caso, a defesa ali do templo entrou com pedido para reverter a decisão e, claro, isso vai acontecer alguns dias ou talvez semanas e veremos o desdobramento do que acontecerá nessa situação. Nota da questão aqui do religioso, o que ele fala, o mestre Lucas de Bará da Rua. Abre aspas. O sítio, a área que nós compramos para o santuário seria uma área só para encontros. Então é uma propriedade rural. Nós não tivemos tempo de seguir com os papéis porque a prefeitura deixou bem claro numa nota do prefeito que se fosse encaminhado teria dificuldade de passar. Então nós não demos continuidade para isto, até porque numa área rural qualquer pessoa na sua casa pode reunir os amigos, porque eu não posso reunir os amigos para falar da religião. Fecha aspas. E aqui eu quero saber a sua opinião mais uma vez. De modo geral, o que ele está se defendendo é o seguinte: ele está na casa dele e como as pessoas em suas casas fazem seus encontros, o seu churrasco, por exemplo, e até mesmo cultos, apesar que ele não colocou aqui, mas pode até realizar cultos, por que ele não pode falar da religião dele dentro da sua casa, dentro da sua propriedade? Eu quero saber da sua opinião. Você é a favor, você concorda com ele ou você discorda do posicionamento dele? Para o mestre Lucas, a ação configura intolerância religiosa. E você acha que realmente isso é uma intolerância religiosa? Ou você acha que a lei realmente agiu de uma forma para assegurar as pessoas ali presentes, uma vez que não tem um alvará, não tem outras questões, até a questão sobre o incêndio também. E isso aqui também vai ficar mais claro no decorrer aqui. No espaço privado, a prefeitura entra e parece que a justiça também tem religião, relata o mestre. Na decisão, a justiça considerou que a liberdade religiosa é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal, mas que os templos religiosos devem cumprir exigências para o funcionamento. Isso aqui é uma questão interessante.
né? O templo precisa de um alvará, precisa de ter todos os trâmites, né? Mas já já essa questão vai desenrolar. Eu quero muito que você preste atenção, fique aqui comigo para você compreender melhor do que se trata. Na semana passada, em nota, a prefeitura do município afirmou que não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade e que não há qualquer vínculo ou recurso público da prefeitura no empreendimento. A estátua de Lúcifer, construída a pedido de uma ordem religiosa, foi instalada nesta sexta-feira. Com pedestal, o monumento chega a cerca de 5 metros de altura. A imagem fica em um santuário dedicado à divindade que deve ser inaugurado no dia 13 de agosto. Então vemos agora que ela não foi inaugurada justamente porque a justiça impediu essa inauguração. A imagem pesa 1 tonelada e custou R$ 35 mil, paga por integrantes da nova Ordem de Lúcifer na Terra. Um dos fundadores do grupo, mestre Lucas de Bará da Rua, afirma que a estátua deve contar com uma iluminação especial depois de inaugurada. A ordem, fundada por mestre Lucas e Tata Hélio de Astaroth, conta com 100 pessoas em todo o país. Cerca de 80 integrantes são do Rio Grande do Sul. As reuniões da ordem acontecem 2 vezes por mês. Os integrantes também se juntam em grupos de estudo que acontecerão na propriedade onde a estátua foi erguida. Participam da ordem somente pessoas indicadas por quem já é membro. Nosso principal objetivo é que gente consiga desmistificar o culto, abrir espaço para debates, fazer alguns rituais para trazer energias ancestrais para dentro de nós, descreve o mestre Lucas. Lúcifer para os membros da ordem significa a luz do conhecimento, explica o religioso. A imagem de Lúcifer foi produzida em cimento por um ateliê. E segundo o religioso, retrata a dualidade do homem humano e do esqueleto, com pés e asas, representando o espírito da divindade. Mestre Lucas afirma ter sonhado com a imagem para concebê-la. O projeto contou com o apoio de um engenheiro. Para nós é algo sagrado. Eu tenho uma história de 21 anos dentro da religião. A gente tem feito um trabalho de conscientização para demonstrar a força que a nossa religião tem. Natural de Gravataí, mestre Lucas de Bará da Rua é um mestre de quimbanda, independente e trabalha com cartas e búzios negros. Em maio, o religioso atuou na criação de um monumento dedicado a Exu no município. Então veja que aqui temos um mestre, que no caso um mestre religioso, que tem o seu direito assegurado pela Constituição, né? O Brasil é um país extremamente laico, então qualquer pessoa pode proferir a sua fé, independente de qual fé que seja. Mas a minha questão aqui, uma das grandes questões aqui é, esse lugar, fica claro que é um lugar privado, é uma propriedade privada. E como eles não tiveram tempo ainda para construir a questão do templo, né, o templo que eu digo, todas as paredes, como se fosse uma mesquita, né, algo dessa natureza. Justamente porque a prefeitura, o prefeito deixou claro lá numa nota, que seria difícil de passar. Então o que eles fizeram? Eles anteciparam a questão e ao invés de fazer o templo, estão fazendo dentro da sua casa, dentro da sua propriedade. Então vemos aqui um impasse, tanto da questão da lei, que a lei quer impor essa questão do alvará, a questão, principalmente a questão de incêndios, né? Porque nós sabemos que, e claro, a lei também sabe, que essas religiões que têm esses tipos de segmento costumam usar muitas velas, e as velas costumam causar incêndios. Há algum tempo atrás, uma emissora de TV no Brasil pegou fogo no estúdio justamente por questões de velas. Eles deixaram velas no estúdio e acabou dando um prejuízo de milhões. Então, claro que lá no caso foi somente uma questão material, né? Que eles perderam somente a questão do material, mas também numa questão religiosa pode haver vidas, né? E por causa de um incêndio pode pôr fogo ali no lugar e algumas pessoas morrerem. Então eu quero saber da sua opinião. Você acha que realmente é uma intolerância religiosa o que estão fazendo com as pessoas aqui dessa ordem religiosa? É uma intolerância religiosa ou realmente a lei está sendo feita de acordo com aquilo que precisa ser feito para evitar um mal, um incêndio, por exemplo, né? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Uma das críticas diz
que a obra supostamente contaria com dinheiro público, o que tanto o mestre Lucas quanto a prefeitura de Gravataí negam. Portanto, é aqui uma questão particular, né? É uma religião que tem aí 100 membros, né, em todo o Brasil. 80 membros desses são do Rio Grande do Sul e possivelmente deve ser ali de Gravataí. A questão onde eles estão se reunindo ou iriam se reunir é numa área rural e, mais uma vez, é bom deixar claro que é um lugar privado, né? Entretanto, como se trata de uma questão religiosa, tem muito essa questão de ter, né, a questão de segurança, da questão do incêndio, né, o alvará, entre tantas outras coisas que compõem ali para ter uma melhor segurança, até mesmo para as próprias pessoas desta religião. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e vamos continuar orando para que o Senhor entre com providência nesta causa, nesta questão ali de Gravataí, para que eles venham compreender a verdadeira verdade que é Cristo Jesus. É claro, mais uma vez, eles têm todo o direito de cultuar a quem eles desejam cultuar, eles são livres para isso. Entretanto, se nós orarmos, certamente o Senhor estará nos ouvindo. Eu até acredito que esta questão da lei, né, ter ali impedido essa inauguração foi justamente porque o povo do Brasil está orando para que as coisas ali não aconteçam. E aqui não é uma questão nossa, né? Não é uma questão de intolerância religiosa. O nosso parecer é que realmente eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, e assim aceitem a Cristo como Salvador, que verdadeiramente Jesus é a luz do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e não deixa de deixar aqui o seu comentário, o que você pensa sobre este assunto. Deus em Cristo abençoe a sua vida e vamos continuar orando para esse povo lá do Rio Grande do Sul. Tchau!